Será que é menopausa ou será que é a SOP, a síndrome dos ovários policísticos? Vou contar para vocês que elas podem ser muito parecidas e muitas vezes o diagnóstico diferencial entre elas pode ser um desafio, tanto para os pacientes quanto para os médicos que atendem. Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Júlia Azevedo, eu sou ginecologista em Porto Alegre e apaixonada pelo universo das mulheres 40+, especialmente em relação à transformação que acontece na vida da gente, que a gente chama de perimenopausa e de menopausa. E esse aqui é um canal totalmente voltado para as mulheres que estão passando por essa fase, para trazer informação de qualidade para que vocês consigam entender um pouco sobre o que está se passando e o que vem pela frente. Se vocês estão interessados nesse tipo de assunto, se vocês passam por essa fase, então se inscrevam nesse canal e assistam os vídeos, já tem vários vídeos sobre vários temas dentro de perimenopausa e de menopausa. E ativem também o sininho para sempre receber as novidades aqui do canal, que são semanais. A SOP, a síndrome dos ovários policísticos, é a alteração, é a doença endocrinológica, então a doença dos hormônios mais comum entre as mulheres na idade reprodutiva. A gente estima que em torno de 10% das mulheres tenham a síndrome. Justamente por ser muito comum, o diagnóstico diferencial com a menopausa pode ser um grande desafio, já que elas vão ter vários sintomas que vão aparecer tanto em uma quanto em outra entidade. Esse canal aqui não é sobre SOP, eu vou falar brevemente sobre SOP, porque falar sobre SOP merece não só um vídeo completo, como também um canal completo para ela. Mas então, o que vai ser a SOP? É uma alteração endocrinológica em que os nossos ovários não ovulam tão bem como a gente gostaria. Ela está relacionada com algumas alterações metabólicas, como por exemplo, aumento de risco de resistência insulínica e aumento de risco do diabetes tipo 2. E além disso, ela vai fazer com que as mulheres possam ter sinais clínicos ou laboratoriais de aumento de hormônios masculinos e também maior irregularidade menstrual. Já se estudou muito, já se tentou fazer diversas formas de diagnóstico diferentes sobre a SOP e hoje a gente aceita que de 3 critérios diagnósticos a gente define que a mulher tem SOP caso ela tenha 2 desses critérios. Esses critérios seriam, em primeiro lugar, irregularidade menstrual. A gente considera um ciclo normal se ele estiver de 21 a 35 dias. Sempre falo, nosso corpo não é um relógio e inclusive na perimenopausa, a nossa menstruação pode bagunçar um pouquinho, essa cadência entre os ciclos pode bagunçar um pouquinho, mas a gente considera que o ciclo é regular caso ele tenha esse intervalo. Então, se a mulher começa a ter ciclos mais curtos, por exemplo, de 15, 18 dias, ou especialmente se ela começa a ter ciclos mais longos, a gente deve suspeitar de SOP. Bom, mas a perimenopausa não causa alteração de ciclo? Causa também, mas a gente já chega lá. O segundo critério diagnóstico de SOP é o aumento de hormônios masculinos. Isso pode ser visto de forma clínica ou laboratorial. Isto é, eu posso medir no sangue e encontrar o aumento de testosterona, seja ela livre ou total, então identificar uma testosterona aumentada, isso ser um critério diagnóstico. Como também eu posso estar diante de uma mulher que tenha sinais clínicos de aumento de testosterona, especialmente acne da mulher adulta, especialmente aumento de pelos em regiões que a gente considera mais masculinas, que seriam elas buço, queixo e peito, principalmente, e também a queda de cabelo num padrão que a gente considera mais masculino, a alopecia androgenética, que geralmente é aquela em que a gente vai ficando com a testa maior, a gente vai perdendo os cabelos, principalmente nessa região aqui da fronte e tende a ir para trás. O terceiro critério diagnóstico é o achado de ovários aumentados ou ovários de padrão policístico, em que a gente enxerga vários folículos na sua periferia e a gente dá um nome para isso de colar de pérolas. Aqui tem uma imagem desse colar de pérolas, de como que a gente enxerga esses ovários na imagem ecográfica. Por que é tão difícil? Por que é um desafio a gente diferenciar SOP de perimenopausa? Bom, em primeiro lugar, o que a gente acaba encontrando na perimenopausa? Um dos principais sintomas, o mais comum, na verdade, é a irregularidade menstrual. Geralmente na fase inicial da perimenopausa, as mulheres vão ter ciclos até com uma cadência mais curta. Então, por exemplo, eu tinha um ciclo de 30 dias, passo a ter um ciclo de 22, 23 dias, a gente deve suspeitar de perimenopausa. Mas nas suas fases mais avançadas, nas suas fases mais tardias, é muito comum que a perimenopausa curse com ciclos mais longos. Então a mulher fique 2, 3 meses sem menstruar, assim como na SOP. Nas duas entidades, a gente vai ter um desbalanço entre quantidade de estrogênio e quantidade de progesterona, que justamente é o que explica essa alteração dos ciclos menstruais. Existe um termo que a gente vê muito na internet, mas que a gente evita, que é o chamado
dominância estrogênica, que vai ser comum nessas duas fases. Por que a gente não gosta desse termo? Começo de conversa, não é um termo médico ou científico, a gente fala que ele é como se fosse uma gíria, em que existe um desbalanço entre quantidade de estrogênio e quantidade de progesterona. Na perimenopausa, o que a gente acaba observando? O estrogênio vai ter uma grande flutuação. Então, em alguns momentos, a gente vai ter um super pico de estrogênio, no dia seguinte vai ter uma grande queda. E justamente essa flutuação, essa volatilidade do estrogênio é o que causa muitos dos sintomas, principalmente da fase inicial da perimenopausa. Já a progesterona, ela acaba diminuindo mais precocemente do que a queda de fato do estrogênio na perimenopausa. Então, o que acontece? Por que a gente diz que essa mulher não tem uma dominância estrogênica? Que é um termo que a gente, na verdade, tem pavor. Porque essa mulher, por exemplo, tem uma progesterona caindo, ela tem um estrogênio que num determinado dia está lá em cima, em outro dia vai estar lá embaixo. Ela não tem uma dominância do estrogênio. Só que esse desbalanço entre os hormônios pode causar alguns dos sintomas que são típicos dessa fase, como, por exemplo, o aumento dos sintomas da TPM, o aumento dos sintomas pré-menstruais. Na SOP, o que acontece? Vamos lembrar que a mulher produz progesterona depois que ela ovula. E se ela tem ciclos muito bagunçados, se ela tem ciclos muito longos especialmente, ela fica um longo tempo da sua vida apenas com estrogênio e um curto tempo com progesterona. Então, ela pode ter sintomas, essa irregularidade menstrual, e sintomas que são relacionados justamente a isso, ela produzir muito mais estrogênio do que progesterona naquele momento. É importante falar que o estrogênio não é o vilão da história, o estrogênio não é um hormônio ruim, afinal de contas é justamente o que a gente repõe na reposição hormonal, mas eles devem estar em equilíbrio a quantidade de estrogênio de acordo com a quantidade de progesterona. Justamente quando a gente faz reposição hormonal, conforme a dose de estrogênio, eu preciso dar uma dose de progesterona. Por quê? No útero, especialmente, o estrogênio acaba sendo um hormônio estimulante, fazendo com que o endométrio cresça e assim aumente o volume de sangramento. Se a gente não usa uma quantidade de progesterona determinada para antagonizar esse efeito no endométrio, é comum que as mulheres sangrem mais e, tanto na perimenopausa quanto na SOP, elas podem sangrar mais. E além disso, tem maior risco de fazer doenças de endométrio, como é o caso dos pólipos, da hiperplasia de endométrio e, consequentemente, do câncer de endométrio. A gente sabe que esses ciclos bagunçados, em que a gente não tem a quantidade de progesterona suficiente para a quantidade de estrogênio, é um grande fator de risco dessas hiperplasias e do câncer de endométrio. Por isso, a gente tem que ficar muito atenta ao útero dessas mulheres, tanto na perimenopausa quanto na SOP. Bom, o segundo achado que pode nos confundir em relação à perimenopausa e também ao síndrome dos ovários policísticos é o aumento da testosterona. Como assim aumento de testosterona? A gente não tem queda de testosterona na perimenopausa e na menopausa e a gente não acaba, às vezes, precisando tratar justamente por queixas de falta de libido. Calma que eu já explico para vocês. A testosterona tem também uma queda no período da perimenopausa e da menopausa, mas essa queda é muito mais sutil do que a queda que vai ter da progesterona e do estrogênio. Chega em um determinado momento em que as mulheres podem ter, inclusive, uma inversão, ter mais testosterona do que estrogênio. Vamos lembrar, o estrogênio é o hormônio predominante nas mulheres e a testosterona é o hormônio predominante nos homens. Então, essa inversão, inclusive, pode ser causa de alguns dos sintomas da perimenopausa, como, por exemplo, alguns episódios, alguns momentos de aumento de libido. Tá, tudo bem, a gente fala que perde libido, mas algumas mulheres podem ter alguns momentos, alguns lapsos em que a libido aumenta muito, e isso por conta dessa inversão, desse aumento de testosterona em relação à quantidade de estrogênio. Elas podem também ter aumento de acne, né, a chamada acne da mulher adulta. Não é raro eu ver no consultório pacientes que nunca na vida tiveram acne e aí nos seus 40 e poucos aparecem com acne. E também a gente pode ter uns pelos meio estranhos nesse período de perimenopausa ou de menopausa. Porque eu já escutei muito no consultório, assim, doutora, eu tô com pelo de bruxa, aparecendo uns pelos no pescoço, pelo no queixo, buço, áreas que eu nunca tive pelo, agora eu tô cheia de pelo. Vou contar que isso pode ser justamente por essa inversão da quantidade de testosterona em relação à quantidade de estrogênio. Mas, justamente, esses não são sintomas que são típicos da SOP? Pois então, essa inversão de testosterona em relação à quantidade de estrogênio pode ser vista nas duas entidades, tanto na perimenopausa quanto na SOP. E agora, o que eu faço? Eu sempre tive SOP, estou agora na perimenopausa, o que está acontecendo? Bem, vocês podem ficar tranquilas, o tratamento das duas questões vai ser muito parecido.
É sempre importante a gente falar que, quando a gente fala em SOP, o tratamento começa em mudança de estilo de vida. Emagrecer em torno de 5% do peso corporal é suficiente para que a mulher volte a ovular adequadamente e reverta muitos dos sintomas. Além disso, melhora de estilo de vida, melhora de alimentação, atividade física regular, vai ser muito importante também no período da perimenopausa, assim como na SOP. Além disso, falando em hormônios, nas duas entidades, a gente repor progesterona, falando em uma mulher que tenha útero, pode ser algo muito interessante. Isso pode ser feito através de progesteronas naturais, que é o que a gente usa muito comumente na perimenopausa, ou então de progestinas sintéticas, que a gente usa muito quando a mulher precisa, por exemplo, de um método contraceptivo, uma vez que a progesterona natural não é contraceptiva. Então, a gente usar uma progesterona para proteger esse endométrio contra doenças pode ser algo muito interessante. Quando a gente repõe estrogênio na perimenopausa, a gente vai diminuir essa volatilidade dos hormônios e quando já está numa fase final, ou mesmo numa menopausa de fato, essa pequena quantidade de estrogênio vai fazer com que ela não tenha uma quantidade tão baixa, que ela não zere o seu estrogênio, melhorando assim muitos dos sintomas. Vamos lembrar que muitas vezes o tratamento da SOP, além das questões de estilo de vida, vai passar também pelo uso de contraceptivos para melhorar aspectos de pele, então para melhorar as questões de acne, de oleosidade de pele, de aumento de pelos, como também para ajustar esses ciclos irregulares que não são nada seguros, uma vez que a gente está falando de longos períodos com estrogênio atuante e uma progesterona não atuante. E o que vai ser, na verdade, uma pílula contraceptiva, por exemplo? Vai ser um tipo de progestágeno com um tipo de estrogênio. Não é bem a mesma coisa que reposição hormonal? Não, não é bem a mesma coisa. Mas elas não são tão diferentes assim. Por isso, o tratamento entre as duas vai ser muito parecido. E o que a gente vai escolher em uma determinada fase de vida ou na outra vai ser feita de forma muito individual. Muitas vezes, cabe a gente fazer algumas intervenções numa mulher com SOP 40 a mais, já pensando no que vem por aí, em tratar os sintomas que ela tenha da SOP, então tanto de forma de estilo de vida como de forma hormonal, já pensando que está chegando uma perimenopausa ou daqui a pouco uma menopausa, essa mulher vai merecer tratamento. Acho que uma coisa muito importante a gente falar é a gente precisa proteger o útero dessas mulheres. A gente não pode simplesmente achar bonito esses ciclos a cada 60, 90 dias e não intervir nesse endométrio. É muito importante que sim, a gente use algum progestágeno, use alguma coisa para que ela cicle de forma regular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter esclarecido algumas coisas e também levantado algumas questões que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Beijos e até o próximo vídeo.